Lula News. Entenderam? Traficantes não podem ser punidos, outros bandidos devem ter direito à saidinha. Já senhoras de idade de ficha limpa protestando em Brasília devem pegar 17 anos de cadeia, em julgamentos sumários. Eis a linha de raciocínio da Lula News. A influencer que hoje aparece como bolsonarista, em 2017 aparecia em vídeos com imagens de figuras do esquerdismo. Governo Lula corta orçamento de farmácia popular, auxílio gás, PF, exército e obras em rodovias. Infelizmente, constrangimento e sensação de desconforto não os eximirá da responsabilidade pelo grave pecado que estão cometendo. Nenhum tirano se cria sem o respaldo de um exército de cumpridores de ordens, mesmo constrangidos. Lesa pátria. Agentes da Polícia Federal ficaram constrangidos ao prender doentes e idosos na operação que deteve 49 manifestantes do 0801, segundo a revista Oeste. Advogados que acompanharam as diligências em 18 estados e no DF confirmaram o desconforto. A operação foi autorizada por Alexandre de Moraes. Se futebol, carnaval e samba são as coisas mais tipicamente brasileiras, então o Dugin tem razão. Ele é mais brasileiro do que eu. Mas não custa lembrar que quem fez dessas três porcarias os símbolos do Brasil não foi o povo, foi o Departamento de Imprensa e Propaganda da ditadura Vargas. Olavo de Carvalho, 16 de fevereiro de 2015 no Facebook. Toffoli é responsável por enterrar a maior investigação de corrupção da América Latina, diz Financial Times. Contratos públicos devem necessariamente ser objeto de auditagem em todas as suas fases. Já há alguns anos o compliance é indispensável no universo corporativo e empresarial. O controvertido leilão de arroz se realizou, tendo como vencedor Visley de Souza, dono de uma singela loja de queijos em Macapá, AP. Pelos 6 lotes que arrematou, receberá 736 milhões de dólares da Conab. Tem cheiro de mutreta nisso. São muitas as propostas para tornar cada vez mais irrelevante o Instituto da Delação Premiada. Creio que seria mais honesto, para os que defendem tais propostas, assumir publicamente que a delação premiada não é boa para o país e que deveria ser extinta, pura e simplesmente. A liberdade de expressão, uma conquista de valor inestimável, é um direito fundamental que transcende as fronteiras da comunicação. Silenciar alguém vai além da supressão de suas palavras. É uma tentativa de anular seu poder, sua autonomia, sua capacidade de influenciar e promover mudanças. No Dia da Liberdade de Imprensa, é essencial lembrar que nossa responsabilidade é proteger e promover a liberdade de expressão, reconhecendo-a como um pilar da democracia. Quando todos têm o direito de serem ouvidos, quando todas as vozes são valorizadas e respeitadas, o poder da expressão se torna verdadeiramente incontestável. Cada voz adiciona uma nova perspectiva, uma nova ideia, um novo pensamento ao discurso público. E é essa diversidade de vozes que fortalece nossa sociedade, que nos permite crescer e evoluir juntos. Devemos nos unir para garantir que cada voz seja ouvida, que cada palavra seja valorizada. Porque a liberdade de expressão não é apenas um direito, é a base de uma sociedade saudável. Quando as redes sociais pautam a mídia preguiçosa, a coisa só melhora. O Ronaldinho do Arroz só obteve habilitação para operar comércio exterior em 31/5 e mesmo assim limitado a 50 mil dólares. É lógico que vai tentar terceirizar a operação. Conforme o previsto e de acordo com as informações da Junta Comercial do Amapá, o capital social da grande vencedora do leilão de arroz foi realmente alterado. Em 29 de maio de 2024, apenas 7 dias antes do leilão, passando de R$80 mil para R$5 milhões. Como não houve a entrada de novos sócios, o aumento do capital foi realizado com recursos próprios do único sócio, Sr. Visley A. de Souza. Palmas para ele. Para quem já transformou o velório da esposa em palanque, isso aí é fichinha. Nada poderia ter mais a cara de nacionalismo brasileiro que isso. Nacionalismo promotor da dissolução de identidades nacionais. Nacionalismo alinhado com a agenda woke e globalista. Frágil e malemolente. Tem princípios, mas se vocês quiserem tem outros. Propagado arrogantemente por alguém com sobrenome libanês. Não seria qualquer literato que teria capacidade de criar um personagem tão caricato. Uma militante alemã foi perguntada o que ela pensava de uma descendente de iranianos ter ganho um Miss Alemanha. Ela achava lindo e maravilhoso. Perguntaram para ela o que ela acharia de uma alemã loira ganhar um Miss Japão. Ela acharia isso horrível.
Qualquer um tem direito de admirar suas próprias características étnicas, menos os poloneses aparentemente. Um dia os duginistas entendem o cerne da crítica que lhes dirigimos, ela reside na fidelidade à ortodoxia cristã. Um ateu, agnóstico, etc., russófilo não é alvo de nosso estranhamento. Afinal, cada louco com sua mania. Existe nacionalista cristão, de verdade. São adoradores de estados materialistas e ateus, China, Coreia do Norte, ou praticantes do extremismo revolucionário islâmico, Irã, entusiastas de um autor entupido de misticismo gnóstico, inclusive satanista, adeptos de práticas que vão contra os ensinamentos morais e sociais da Igreja Católica. Alguns tentam disfarçar tudo isso com o catolicismo ortodoxo russo, mas este sempre fez parte do elemento tradicionalista russo, sendo mantido sob perversão, até mesmo durante a URSS. Tem que ser um cristão bem descuidado para ver algo de bom nessa ideologia, seus autores e países emblemáticos. Hoje celebramos o marco histórico que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial e moldou o futuro do mundo como conhecemos, os 80 anos do Dia D. Em 6 de junho de 1944, as praias da Normandia se tornaram o palco de uma das maiores operações militares da história, simbolizando coragem, sacrifício e a determinação de lutar pela liberdade. Nesta data, há 8 décadas, mais de 156 mil soldados aliados, vindos dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e outras nações, enfrentaram condições adversas, fortificações inimigas e um terreno desconhecido. A Operação Overlord não foi apenas um feito estratégico brilhante, mas também um testemunho da incrível resiliência e do espírito indomável dos que lutaram por um mundo livre do jugo nazista. Os ventos frios e as águas turbulentas da Normandia testemunharam atos de bravura inimagináveis. Soldados que, mesmo sabendo dos riscos, avançaram com determinação, unidos pelo ideal de libertar a Europa ocupada. Muitos nunca retornaram, mas seu legado permanece imortal, lembrado por suas nações e por toda a humanidade. Hoje, ao olharmos para trás, honramos não apenas os que lutaram e sacrificaram suas vidas, mas também celebramos os valores pelos quais lutaram: liberdade, justiça e paz. O Dia D nos lembra da importância de unir forças contra a tirania e da capacidade humana de resistir e vencer nas circunstâncias mais difíceis. Neste 80º aniversário, expressamos nossa eterna gratidão a todos os veteranos e aqueles que deram tudo para garantir que as gerações futuras pudessem viver em um mundo mais seguro e justo. Que continuemos a honrar sua memória, promovendo os ideais de solidariedade e respeito pelos quais tanto se sacrificaram. Lembramos, celebramos e nunca esqueceremos. No julgamento no caso Elvanjanger, 2003, o STF fixou a tese de que os atos que de algum modo impulsionem a ideologia nazista, apologia, são criminosos. Agora em votação na mesma sessão de julgamento em que Sérgio Moro foi tornado réu por dizer, em tom de brincadeira, que se poderia comprar um habeas corpus com o ministro Gilmar Mendes, o também ministro Flávio Dino registrou que nazismo e fascismo são meras correntes políticas estruturadas na sociedade, pelo que acusar alguém de a elas pertencer não caracterizaria crime. Então a dúvida que se estabelece parece óbvia: se são meras correntes políticas, passa a ser admitida a apologia a elas? Como normalizar a acusação a alguém de ser nazista ou fascista e, simultaneamente, punir quem efetivamente adere a tais nefastas ideologias? A sessão da Comissão de Ética da Câmara hoje é o perfeito retrato do que é o Brasil, uma esculhambação. Não pode existir justiça quando o entendimento de quem julga muda completamente a depender de quem sejam os julgados. Você nunca está perdendo tempo quando se trata do seu filho. Seja lá qual for o motivo que faça ele precisar de você por muitas horas, continue. Afeto, atenção, dedicação, carinho e amor demais só favorece o desenvolvimento do seu bebê. Meninos que crescem sem uma boa presença paterna não sabem limites. Eles enxergam a vida como uma eterna piada em que todos estão ali participando para a felicidade deles e fazê-los o centro das atenções. Eles querem te filmar e postar te expondo ao ridículo, te usando como escada para ganhar status entre outros imbecis. Precisamos de homens fortes novamente que imponham esses limites aos jovens na medida do necessário, como foi feito no vídeo onde um tiktoker toma o boné de Bradley Martin e toma um tapa na cara para aprender seu lugar. Pelo que eu pude pesquisar, o próximo passo da sopa de letrinhas é equiparar as brigas e confusões mentais com a teriantropia, pessoas que se sentem animais. Menos Brasília e mais Brasil brasileiro.
Sob o falso mantra do desenvolvimento sustentável e de uma economia mais verde, e com o pretenso objetivo de aumentar a qualidade ambiental e a resiliência das cidades, o governo Lula exorbita mais uma vez em seu poder de regulamentar, lançando mão de expediente infralegal para submeter estados e municípios em suas autonomias administrativas à subordinação de um comitê gestor que pretende instituir um pretenso programa Cidades Verdes Resilientes. A medida parece ser uma extensão de organismos internacionais, como a Fundação Rockefeller, criadora do programa Cidades Resilientes, que visa impor uma agenda que limita a autonomia local e promove diretrizes que nem sempre consideram as realidades e necessidades específicas das cidades brasileiras. As consequências das enchentes ocorridas na capital gaúcha, uma das 3 cidades resilientes escolhidas pela Fundação, mostram como essas iniciativas podem ser interpretadas como uma forma de tutela ideológica. Mesmo com Porto Alegre participando do programa, não houve preparo algum para o alegado motivo de aumentar a resiliência da cidade. Diante disso, propõe-se o presente projeto de decreto legislativo, PDL, para assustar a medida, restaurando a autonomia dos estados e municípios e garantindo que políticas locais sejam desenvolvidas de acordo com as reais necessidades e particularidades de cada região. Essas políticas locais devem ser protegidas de influências centralizadoras alheias aos melhores interesses locais, sejam elas globais ou federais, estas, ao que tudo indica, sob influência dos primeiros.